parte de dúvidas para ver se vocês entenderam ou não. Quem quer perguntar primeiro? Eu posso já. Então, esse anúncio está rodando desde segunda, né? Que foi aquele que foi programado. Está nas métricas, pelo que a gente viu. A minha dúvida é assim, pronto. Imagina, sai uma venda, né? O anúncio vai continuar rodando. Tu vais duplicar esse anúncio ou vais fazer um novo criativo? Até chegar na fase do... Ou imagina que deu muitos cliques e não deu venda. Podes fazer um remarketing para esses cliques ou Se, sobes um novo anúncio? se esse desafio fosse do 0 a 10 mil em 30 dias, eu não teria subido apenas um anúncio. Eu já teria subido uns 10, talvez 20 no terceiro dia. Mas por que eu subi só um anúncio e o segundo ele está programado, ainda não vinculou? Porque nesse caso eu quero que todos vocês entendam o processo por completo. Porque o que é que acontece? No primeiro dia, na segunda, eu falei das três coisas mais importantes. Uma delas é volume de teste de criativo. Volume de teste de criativo, eu não tenho dúvida, vai ser o que vai fazer esse produto ter uma margem de lucro muito grande, porque já é um padrão que acontece em todo nicho, todo produto. Então, por que agora eu não testei um grande volume de criativo? Porque se eu faço um grande volume de teste agora, a pessoa que está do outro lado, ela pode achar que é só colocar muitas imagens, muitos vídeos e que vai vender muito. Mas é importante, como eu fiz com vocês, quando eu fui fazer os 3 vídeos, por mais que eu fiz rápido, fiz aqui com vocês, gravei e depois editei, mas eu sei que aqueles vídeos, quem clicar é exatamente o público que eu desejo. Então eu vou criar mais criativos com vocês aqui e quando eu for criar os outros, novamente eu vou explicar igual eu expliquei aqueles, porque se você dominar o processo de criativo, aí não precisa esperar esse tempo todo, porque você já vai ver naturalmente as vendas saindo. Então, o único motivo de agora eu não ter duplicado é porque eu estou querendo fazer com segurança para vocês irem entendendo. Eu quero evitar que sempre acontece. Por mais que eu deixe claro às pessoas que o Facebook, o tráfego é o que mais vai vender, mas você tem que ter domínio, acontece de ter pessoas que acham que é um passe de mágica. É só colocar muito investimento que ele vai vender muito. Mas não é a questão do investimento, é se está certo ou errado. Porque se tiver certo esse anúncio ali e ele já tiver para o público correto, eu nem preciso tá mudando o valor para ele estar vendendo. Com R$ 10 que foi o que eu coloquei, ele já vai vender. Agora, o contrário também é verdade. Se ele tiver errado e eu coloco R$ 30, R$ 100 um único dia, ele não vai vender. E é por isso que entra a importante da gente saber se o criativo e o público está alinhado. Como a gente sabe que está alinhado, então eu respondo primeiro isso para poder agora responder a pergunta do Pedro. E a pergunta foi se eu vou duplicar. Por que duplicar, Écio? Para quem não tem conhecimento, quando eu vou agora nesse anúncio meu e eu duplico ele, eu estou dizendo ao Facebook, vá atrás de mais pessoas que têm um potencial de estar comprando. Aí ao duplicar, se ele começou a entregar o meu anúncio só para quem mora em São Paulo, ao ter duplicado, ele vai começar a entregar para algumas pessoas que moram em Pernambuco, outras em Goiás. Então, quando a gente duplica, a gente só aumenta o volume de teste. Em outras palavras, o criativo que é fundamental, ele só vai estar sendo entregue para mais parcelas de pessoas. Então, sempre é válido duplicar para a gente encontrar o quanto antes aquela parcela que compra. Mas isso vai dar certo quando está alinhado, que foi o que eu falei anteriormente. Deu para entender, Pedro? Não, deu. Mas, por exemplo, imagina, as métricas está tudo ok dentro dos valores, mas infelizmente eu não saiu venda nenhuma. Dá para jogar já um remarketing em cima desse público? Imagina que teve muitos cliques mesmo, só que não saiu venda. Tá, nesse Fazes caso, como a gente está focando no anúncio de conversão, não faz sentido agora, pela quantidade de cliques, fazer remarketing. Pelo menos depois ali de uns 500 cliques,
aí eu posso considerar. Eu falo pelo menos já colocando baixo, que o ideal seria esperar mais um pouco. Porque às vezes nem todo mundo que clica vai comprar. Então, se eu coloco o remarketing agora, o que é que vai acontecer? O CPM dessas pessoas, ao invés de ser um CPM ali na casa de 30 a 60 reais, vai dar um CPM às vezes de 300 reais, muito caro, porque eu tenho poucas pessoas para impactar. Aí por isso que agora a gente não vai colocar remarketing, vai esperar ter um volume maior, mesmo que ele venda, ou se não vender, a gente também não vai fazer. Porque o motivo da gente subir rápido quando a gente executa a estratégia que eu ensino do RPA, que são sequências de anúncio, de atração, conversão e remarketing, é porque você tem o de atração atraindo muitas pessoas barato. Então você precisa, no mesmo dia que a pessoa foi atraída, já ter um de remarketing aparecendo. Mas como nessa estrutura a gente vai atrair poucas, mas pessoas que já têm um potencial de compra, então caso ela não comprou, a gente pode rodar o marketing apenas no momento que tiver um volume maior. Entendeu?